esse cara que falou que estava tudo certo, que o contador falou que estava tudo certo, que ele assinou o lerite falando que estava tudo certo, que foi no sindicato e falou que estava tudo certo, ele te punha no pau e ganhava alguma coisa ainda. Cara, então pra que serve a homologação do sindicato? Eu vou contar uma história pra vocês de sindicato. Certa vez, eu vendi a sucata para uma empresa, não vou falar a atividade da empresa, mas ela era uma empresa muito grande, né? Era uma empresa que ela usava a sucata, e até era engraçado porque assim, ela comprava um tipo de sucata que ninguém gostava, era um tipo de sucata que ninguém gostava, e essa empresa gostava, né? Enfim. E comprava muito volume e tal, muito volume. Um dia eu fui lá, era final do ano, eu fui levar um brinde, né? De final de ano, né? Tipo, levar um vinho, uma cesta, um panetone, beleza, né? Aí tô lá tal, eu tô vendo, tá tudo meio tenso, assim. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Vocês estão meio tensos, o que tá acontecendo? Olha o que tava acontecendo. Não sei se vocês sabem, as empresas têm um negócio chamado... Como é que é distribuição de lucro da empresa? Participação dos lucros? PLR. Tem a PLR... Participação nos lucros e resultados. Que você tem que distribuir para os funcionários. Como o Brasil é um país de merda, esta empresa, eu não lembro exatamente qual categoria tava, que era o seguinte, você tinha assim algumas categorias que trabalhavam nessa empresa. Então você tinha metalúrgicos, você tinha químicos, você tinha setor comercial, você tinha alguns setores diferentes e cada PLR, de acordo com cada categoria, tinha uma lei, era alguma salada assim. E aí o cara falou o seguinte, a lei, ela não disse isso claramente, mas se você for apertar, no fim do dia, todo mundo tem que receber o maior benefício possível. Eu não lembro agora exatamente a especificidade. Ele falou, olha o que está acontecendo. Nós chegamos, todos os anos, a gente combina com o sindicato A e sindicato B, né? Um valor de PLR, você faz um acordo com o sindicato. Beleza. O ano que eu fui lá, as coisas estavam muito ruins. Tipo assim, mano, tava uma crise do caramba, a empresa tava muito ruim, tal, e os caras tiveram que baixar esse valor. Um cara do sindicato aceitou, o outro não aceitou. Aí o que eles tiveram que fazer? Eu não lembro exatamente, mas o cara deu a entender que eles iam ter que pagar uma propininha pro presidente do sindicato, tá? Conversar com o outro cara do outro sindicato e eles chegaram num acordo pra não ferrar a empresa. Assim, no Brasil, cara, eu já contei várias vezes a história, né, daquele famoso, né, do Batata, já contei pra vocês, né, a história do Batata, né, já. Do sindicato e tal. Então, assim, quem teve de lidar com o sindicato no Brasil sabe o que eu tô falando. Sindicato é antro de vagabundo, velho. Sindicato é antro de vagabundo. Eu vou contar outra pra vocês. Há um tempo atrás, quando eu tinha transportadora, a gente tinha um problema, porque eu tinha uma transportadora que era em outra cidade. Era uma cidade onde eu não tinha muito contato, eu ia pouco. Eu ia uma vez por semana, 2 no máximo. Às vezes eu ficava uma semana inteira sem ir. Então eu não tinha muito contato com os motoristas, com as pessoas lá. Ou seja, eu tinha muita rotatividade, era um saco isso. Um dos principais problemas de todas as empresas do mundo, tá? Isso é do mundo. E no Brasil você tem esse problema gravado, é rotatividade. Porque quando você chama alguém para trabalhar na sua empresa, você tem um investimento, além do investimento em dinheiro, você tem um investimento de tempo, energia para treinar aquela pessoa para aquele trabalho e ela entender as especificidades do seu negócio. E quando essa pessoa vai embora, cara, é um saco, cara, porque aí você tem que pegar outra pessoa, ver se essa pessoa presta, investigar essa pessoa, treinar essa pessoa, puta, aí vai embora de novo, puta, aí é um saco. Inclusive, tá? Para quem trabalha com rede de fast food, eu tenho alguns amigos que têm algumas redes de fast food, ele fala, quando você tem uma rede de fast food, você tem onde comprar, todo mundo compra do mesmo fornecedor, você tem o preço para comprar, todo mundo compra do mesmo preço, você tem o preço para vender, todo mundo vende do mesmo preço, você tem as agendas de marketing para fazer que você não faz, já vem pronto. É uma delícia. Você tem um grande problema para administrar. Você que tem um Burger King, você que tem um McDonald's, você que tem um Outback, você que tem uma franquia de fast food. Você tem um grande problema para administrar, que é capital humano. A coisa mais difícil que tem é você lidar com a tamanha rotatividade das pessoas que trabalham nesses empregos. Então, assim, quando você tem uma franquia dessa, você não é um vendedor de comida. No fim das contas, você é um administrador de quase que uma agência de emprego que é a sua empresa. Porque todo o resto a franquia deixa pronta pra você. Vamos supor que você tem um Burger King. Cara, qual o hambúrguer que vai vender? Não é você que decide, velho. O cara já vem ali, pronto, ó, você vai vender esse a esse preço, você vai comprar desse fornecedor, você vai, cara, a loja vai ser desse jeito, você vai contratar a faxineira assim, ela vai limpar assim, a decoração vai ser, você não tem o que fazer, cara.
Você vai só seguir as regras do que a franquia te impôs. Onde você atua? No treinamento pessoal, que é Ó, eu vou te falar, de todas as empresas que eu tive, o que eu mais odiava era lidar com um funcionário, porque eu sempre tive a tendência a ser muito mole. Eu sempre fui um cara que a pessoa pedia, eu entregava tudo. Por isso que uma das coisas que eu me dei muito bem na minha vida foi quando eu conheci o meu sócio, meu ex-sócio, e a gente combinou assim, ó, tudo que for comercial é comigo. Cara, lidar com cliente mano, eu sou pai é foda. Mano, o cliente tá putaço. Vem cá. Pá. Deixa o cliente feliz. Puta, deixa comigo. Fornecedor, deixa comigo. Essa parte comercial é com o pai. Pagar conta, tal, operacional. Lidar com funcionário. Eu sempre odiei. Sempre. Então, ó, você cuida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Inclusive, eu tava vendo um cara falar. Ó, pra você que quer ser um jovem empreendedor, eu tava vendo um cara falar o seguinte. Que o melhor tipo de sociedade que existe é quando cuida muito das vendas. Venda, marketing, venda. E o outro cuida da operação. Né? O melhor tipo de sociedade é isso. Quando um cara tá só preocupado em vender, em criar coisa, em fazer coisa, em vender, atingir mais cliente, e o outro vai cuidar da organização da empresa. Eu cuidava dessa parte mais organizacional também, tipo de pagar conta, etc, fazer mais isso, mas a parte de lidar com funcionário pra mim, enfim. Por que eu tô falando isso? Qual a história que eu ia contar agora? Sindicato. Esqueci. Ah, lembrei. Aí eu tinha uma transportadora que era em outra cidade. E aí o que acontecia direto? Isso acontecia direto e até hoje eu não entendo, eu juro. Eu gostaria de saber por que o Brasil demorou décadas para entender isso. Toda vez que você quebrava um contrato de trabalho, seja porque a pessoa quis, seja porque você quis, você tinha que fazer uma coisa que era obrigatória, depois não foi mais, eu nem sei se hoje é ainda, que é a homologação no sindicato. Como que funcionava? Vamos supor que eu tenho uma relação de trabalho com essa pessoa e a gente não vai mais trabalhar junto. Porque a pessoa não quer ou porque eu não quero, beleza. O que eu tinha que fazer? O Brasil é um país tão complicado, que eu precisava pagar, escuta, você precisa pagar e você precisa ir fisicamente num sindicato, pegar uma fila. Cara, isso era um absurdo, cara. Isso era um absurdo! Eu tinha que pegar o meu carro, ir lá pra casa do chapéu, pegar uma fila no sindicato pra um vagabundo sentar na minha frente, na frente do cara que estava comigo lá, e conferir as minhas contas. E eu tinha que pagar esse filho da puta ainda. Aí o cara ia lá, vamos lá, quanto você paga aqui? 13º, tá. Isso, ó. Vamos lá, as contas não era eu que fazia. Você contrata um contador. O contador vai lá e faz as contas. Manda pro funcionário. O funcionário vai lá e confere as contas. Você tinha que pagar um terceiro, um sindicato, pra ele olhar as contas e vamos falar aqui? Olhava porra nenhuma. Ó, quem aqui no chat participou de alguma homologação de sindicato, me fala se não era assim. Você chegava num sindicato, aquela fila imensa, aí beleza, aí chegava lá, o cara pegava aquele monte de documento, deixa eu ver aqui sua rescisão. Ele nem olhava, pegava uma aguinha, fingia que tava olhando os números ali, falava pro funcionário, tem alguma reclamação? Não tem, tá tudo certo, tá, pum, carimbava, homologado. Ou seja, o sindicato homologou, as suas contas estão certas. Sabe o que acontecia depois? Este cara que falou que estava tudo certo, que o contador falou que estava tudo certo, que ele assinou o lerite falando que estava tudo certo, que foi no sindicato e falou que estava tudo certo, ele te punha no pau e ganhava alguma coisa ainda. Cara, então pra que serve a homologação do sindicato? Pra quê? Por que se esse cara vai me processar depois e ele ainda vai ganhar, por que eu tenho que ir no sindicato homologar? Então alguma coisa está errada. Você concorda comigo? Você concorda que o sindicato homologou errado? Ou não? Tá, qual a punição do sindicato? Imposto sindical obrigatório estava valendo, então eles continuam recebendo. Unicidade sindical, então eles não podiam ter concorrência. Então pra que serve aquilo? Eu desafio aqui algum trabalhista a responder esse vídeo meu aqui. Sério, vamos fazer um debate legal sobre esse tema. Eu participei de milhares dessas. Você em sindicato, homologar. O sindicato falava, tá tudo certo. Você falava, tá tudo certo. O funcionário falava, tá tudo certo. Aí o cara entrar no justiça e dizer, não, tá errado. Caramba, velho! Caramba, meu! Né? Enfim, dá like na live, meu lindos. Dá like. Curta e inscreva-se para mais vídeos.